Boa noite a todos os queridos amigos da nossa querida casa Maria de Nazaré. Que a paz de Jesus vibre em nossas almas. Entrelacemos nossos corações, conduzindo nossos pensamentos ao Pai Criador, em forma de serenidade, paz e harmonia. Gratidão pela vida e pelas experiências do aprendizado, na conquista do nosso aprimoramento espiritual. Gratidão também às equipes espirituais da nossa casa e aos nossos espíritos protetores. Que possamos juntos, através do estudo desta noite, aplicar mais uma vez o célebre e conhecido ensinamento do Mestre. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mantenha-se calmo e sereno. Confie na força cósmica que enche todo o universo, inclusive sua própria pessoa. Focalize sua confiança em Deus, que habita dentro de você e dentro de todas as criaturas. Liberte-se do medo, caminhe com segurança e procure ouvir as palavras de orientação ditadas no mais profundo de seu coração por Deus que habita dentro de você. Estas são as palavras contidas no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Nós vamos pegar agora um trecho que contém o ensinamento o qual nós vamos trabalhar agora, né? Está no Evangelho de Mateus. Jesus caminha sobre as águas. Está lá. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo e gritaram de pavor: "É um fantasma!" Mas Jesus logo lhes disse: "Tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo." Pedro tomou a palavra e falou: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele disse-lhe: "Vem." Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem pobre de fé, por que duvidaste?" Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele, de Jesus, e disseram: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Testemunho sacrificial. Está no livro Seara Bendita.
que corresponde a um trecho que está nesse que nós acabamos de ler, né, do Evangelho. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Está lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 29 e 30. A narrativa de Mateus leva-nos a meditações oportunas sobre os testemunhos dos modernos cristãos. Pedro fora convocado por Jesus à prova de fé, quando enunciou o vem. Descendo do barco, diz o texto, como extrair dessa simbologia um conceito espiritual? O barco de Pedro, que é também o de todos nós em crescimento e ascensão moral, é o recurso justo e necessário para a navegação segura. Contudo, Jesus chama-nos à ação incomum de andar sobre as águas, como a declarar que os obreiros do reino do amor serão convidados a servir para além das linhas do dever e das facilidades do mundo. Nessa visão, o barco pode significar as facilidades, a inteligência, o destaque e tudo aquilo que, embora sejam conquistas justas, passa a constituir mordomias frente aos testemunhos sacrificiais que o Mestre espera na obra de construção dos tempos novos, na implantação da paz tão desejada pela humanidade. Reflitamos na necessidade desses testemunhos, se de fato ansiamos servir nas nossas lides espirituais, espiritistas, né? Quantos de nós, usando das facilidades de toda espécie, guardamos-nos a fazer a travessia das provas de serviços doutrinário, dos nossos testes da vida, com um sorriso largo? Todavia, descendo do barco das sobras de tempo, de moedas, de cargos e posições, das vantagens de toda a espécie, é que, então, o servidor terá ensejo, oportunidade de provar sua fé frente às rajadas fortes do vento da discórdia, da mentira e da lisonja. Quantos continuaremos firmes no idealismo, ao descermos do barco, do destaque e dos aplausos, quando então nos chega o teste da humildade, do serviço incondicional? Quantos preservaremos a integridade nas responsabilidades frente à aferição das ventanias, das reprovações às nossas ideias, colocando em xeque a nossa inteligência, a nossa capacidade? O serviço executado no barco tem importância incomensurável nos estágios de fixação dos valores indispensáveis aos desafios que a todos esperam, na promoção a mais amplos testemunhos nos domínios da espiritualização. Chega o tempo, porém, do convite imperativo lá dentro na acústica da nossa alma. Vem! Nessa hora, no relógio da eternidade, o discípulo é convocado a servir fora de quaisquer condições de segurança padronizada,
ou de conforto para o trabalho. É o testemunho no qual o homem reveste-se da consciência lúcida e vence os parâmetros estipulados pela milenar ilusão do menor esforço, lançando-se nos terrenos sublimes do sacrifício de si mesmo, para seguir o apelo do Senhor. Vem. Diz o evangelista que, frente ao vento forte, Pedro temeu, teve medo. É a fé em avaliação. Qualquer testemunho pelo idealismo passa pela fé íntima e resoluta. Ela, e somente ela, a fé, será a força interior de que necessitamos nos passos sobre o mar tempestuoso das nossas lutas do dia a dia, dos nossos testes. Diante disso, nos instantes em que formos ao encontro das águas provacionais, nas provas, mantenhamos fidelidade aos convites da vida sem temor, porque Jesus jamais nos chamaria ao mar a fim de que naufragássemos em renúncias que não podemos suportar. É aquela questão, né? Fardos pesados em ombros débeis. O nosso fardo realmente nos é colocado sobre os nossos ombros, porque Deus considera que podemos suportá-los. Guardemos a certeza de que os serviços redentores do Espiritismo, nos rumos da restauração do cristianismo, só terão validade na medida em que aceitarmos a convocação divina para servir sem condições. Aguardar o barco das facilidades é ainda demonstrar que não conhecemos a profundidade da proposta. O mesmo medo que fez Pedro afundar nas águas, mais tarde, o faria negar a bênção do testemunho da convicção, ao negar que conhecia Jesus na hora do testemunho diante do sinédrio, né? Arregimentemos, queridos amigos, nossa coragem e assumamos os desafios a que formos convocados, guardando no coração a certeza de que, penetrando em direção ao mar desconhecido das provas e experiências, estaremos candidatando-nos a nos tornarmos os proprietários da nossa própria paz. Cada um de nós somos chamados a construir a nossa própria paz. Jesus nos disse, né? A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas cada um, recebendo a paz, os ensinamentos de Jesus que nos conduzem à paz, precisamos construí-la através dos caminhos redentores, trilhando nas pedras, trilhando os espinhos e em meio ao vendaval do barco da nossa vida, né? E para meditarmos um pouquinho mais acerca desse conhecimento, vamos ver aqui o que nos diz o apóstolo Paulo e o nosso querido benfeitor Emmanuel, diante da psicografia de Chico Xavier, sobre o assunto. Em ti próprio, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Palavra de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouvistes, estás acostumado, né? Através de preleções, de palestras que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas, no íntimo da tua alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela, a paciência. No entanto, se no íntimo do seu próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas se nas profundezas do teu espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor, de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outros te estendam em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas, abstenha-te de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio, porque isso tudo é um remédio poderoso, né? Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. É isso aí, né, amigos? Caminhar sobre as ondas e aprender a perder o medo. É evidente que, a princípio, o temor toma conta de nós, nos assalta. Nós temos medo, muitas vezes não sabemos das nossas forças, das nossas fragilidades. Temos temor de fracassar diante do mar absoluto de grandes dificuldades. E nos julgamos realmente, muitas vezes, sozinhos, temerosos, e esquecemos de buscar dentro de nós, dos ensinamentos de Jesus, a força. As provações nos oferecem medo, temor. E quantas vezes nós nos esquecemos de que ombros frágeis não carregam fardos pesados, que Deus nos oferece o fardo realmente de acordo com a capacidade de nossos ombros, e que tudo na nossa vida representam testes. Já disse uma pessoa muito entendida nessa questão, né? Que nós precisamos caminhar segurando nas mãos de Deus. Vale aquela música, né? Segura nas mãos de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus
e vai. Mas nós, em primeiro lugar, o que fazemos? Ficamos contabilizando os sofrimentos, as dores, ao invés de limparmos a nossa mente e colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa mente, confiando que o Senhor realmente está sempre conosco, e que em toda parte em que estivermos, não estaremos sozinhos. Nós frequentamos a doutrina espírita, nós fazemos as preces, e tudo isso é o nosso fortalecimento. Tudo isso precisa ser valorizado, porque não adianta nós pedirmos a Papai do Céu que tire de nosso caminho as dores, os sofrimentos, as tempestades do mar da vida. É tudo isso que nos fortalecerá. Aprender a dirigir, a guiar o leme, do nosso barco, aprender a valorizar a tempestade, mas sabendo que as tempestades de um mar alto também se estabilizam depois e que nós podemos continuar carregando nosso barco da vida, e após as tempestades é que a gente verifica realmente. Nós conseguimos passar pelas tempestades. Nunca estaremos sozinhos. Confiemos em Jesus. Olha o que ele disse para Pedro com tanta convicção. Pedro, logo em princípio, disse: Senhor, eu também quero ir onde tu estás. E Jesus, firme e convicto, disse: Vem. Mas na hora em que Pedro colocou o pezinho ali, ele viu que a coisa não era tão fácil assim. Ele deixou-se levar pelo medo, pelo temor. Eu não sou Jesus, eu não consigo. Mas devagar nós vamos aprendendo a carregar o nosso barco, virando daqui, virando dali, aprendendo a passar pelas águas revoltas. Irmanados no amor do Mestre, então, queridos amigos, roguemos a Deus nesses momentos finais para que o bom ânimo nunca nos abandone, para que possamos prosseguir lembrando dos ensinamentos da casa, lembrando da nossa querida Mãe Espiritual Maria de Nazaré, que nos diz e que disse para Chico nos transmitir isso: tudo passa. E a gente está verificando isso, né? A gente tem o temor, mas a gente vê que as tempestades também passam. Então agradeçamos a Deus que o bom ânimo fortaleça o íntimo de nossa alma e que a nossa consciência mais fortalecida possamos buscar sempre através da prece o alimento espiritual dos ensinos de Jesus, para que possamos, sim, representando o barco também onde carregamos a nossa família, os nossos amigos, para que a nossa palavra seja também o leme fortalecedor nos ensinamentos que nos dão a cada dia mais consciência de que podemos realmente atravessar as tempestades. Que o bom Senhor possa fortalecer os nossos corações para que cada um de nós aprendamos devagar, retirar os obstáculos da nossa jornada. Que as bênçãos de Deus possam fortalecer a todos nós. Graças a Deus.